Eu falei boa noite para todo mundo, né? Então tá, Dona Maria Ângela vai fazer a oração inicial para a gente. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez para partilharmos conhecimentos, para aprendermos cada vez mais a respeito das leis do Pai, a respeito dos exemplos e das lições que nos deixaste, Mestre. Assim pedimos o amparo dos teus bons espíritos para essa hora de estudos, nos inspirando, fortalecendo nossa vontade de aprender, de crescer, fortalecendo em nós a vontade de doarmos o amor, a simpatia, doarmos de nós nesses instantes. Especialmente, vamos nos lembrar dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, atravessando momentos terríveis, pedindo a eles, Jesus, que lhes dê forças, coragem e superação. Pedimos também pelo nosso irmão, o nome do pai da Tainá, por favor. Fernando Abreu. Pedimos, Jesus, em favor do nosso irmão Fernando Abreu, que ele tenha toda a assistência necessária, mas pedimos também pela sua família, pela sua filha Tainá, que me dê forças e coragem na superação desse momento triste, que ela saiba relembrar os ensinos espíritas e, apoiada nele, encontrar as forças de superação. E assim, Mestre, com a prece que nos ensinastes, iniciamos os estudos nesta noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal. O seu é o reino, o poder, a luz. E assim seja. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos começar então o capítulo 4. Todos me ouvem bem? Da pluralidade das existências. Pode aumentar um pouquinho, Posso. por favor. Aumentei tudo. Montar a voz também ajuda, né? Sua voz tá metálica, Thales. Ah, tá? Eu queria dizer que a próxima encarnação eu virei como robô. Homem de ferro. Deve melhorar para você, porque essa voz tem a ver com a qualidade da internet. Para todo mundo tá metálica? Para mim, não. Aqui está. Mais ou menos. É o microfone? Quanto mais se aproxima a boca do microfone para falar, menos metálica ela sai. Muito obrigado. Vocês acham que deu uma melhorada? Deu. Então tá bom. Qualquer coisa, reclamem. E a gente muda. A reencarnação. Obrigado. A reencarnação. A reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se?
sofrendo a prova de uma nova existência. Vocês prestaram atenção na palavra sofrendo? É sacrifício, sofrimento. Tem gente reencarnar e fala assim, nossa, vou entrar de férias na Terra. Alguns tentam, mas essa situação é muito complicada, porque a perda de uma encarnação na busca de meios para evitar trabalho e se sacrificar em favor do semelhante, ela é uma existência perdida, custa muito caro ao espírito nas próximas. Ele tem até dificuldade de reencarnar depois, porque ele perde o mérito da reencarnação. E aí nós podemos dizer que toda reencarnação, no mínimo, é uma prova. E dentro dela existem as expiações. As expiações são os acontecimentos e as situações em que nós não conseguimos sair por nós mesmos, como um aleijamento, uma deficiência mental, morar em Palma, e essas coisinhas todas, né? Porque ela derrete o cérebro. Mas tá bom. Só para continuar o comentário do início nosso antes lá, né? Mas aí, podemos falar então aí, o pessoal de Palmas, que morar em Palmas é uma aprovação? Claro que não. Não, por causa do calor que eu tô falando só. Não Nem por causa das sempre. amizades. Silêncio fala mais do que 1000 palavras. A expiação, o Manuel falou que é expiação, ele morou aí. Mas assim, eu entendi em alguns momentos da Ana Paula, 2, 3 dias do ano não, né? Então, tá bem, vou deixar o bom humor de lado agora para ir para a próxima questão. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Quando ele fala alma, não podemos esquecer que a alma é o espírito encarnado, né? Então a prova da vida corporal é essencial. Então nenhum espírito chega à perfeição e a se melhorar sem reencarnar. Isso é um fato. Nós temos a bênção de, nos livros do André Luiz, naquela sequência, né, de 13 livros que fala sobre a vida no plano espiritual, que começa com o nosso lar e termina e a vida continua, sobre o que acontece no plano espiritual. Ele conta a vida do plano espiritual e a relação com o plano corporal. Então, uma leitura daquilo acaba ajudando bastante a entender o mundo espiritual. A gente vê que a nossa pátria, enquanto a gente está encarnado, a gente tem que sofrer as provas, as expiações, passar por situações que dê para a gente condições de crescimento intelectual e moral. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Muita não é uma quantidade delimitada, né? E varia de espírito para espírito. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Essa questão do desejo, eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu não vou acreditar na reencarnação, como se o fato de ela acreditar ou não fosse mudar a lei da natureza. Eu não acredito em reencarnação porque eu não quero reencarnar de novo, não. Quero uma vida só, né? Então, manda lá um ofício para Deus e pede. Quem sabe ele vai ser atendido. Mas a questão é que a falta de entendimento das alegrias do espírito nos colocam perto das buscas dos prazeres da terra, né? Então, quanto mais a gente busca o prazer da terra, menos a alma está purificada. Quanto mais tempo ela se liga aos prazeres materiais, mais tempo ela demora para se purificar, mais reencarnações ela tem. Porque a gente tem aprendido que a reencarnação é recapitulação constante. Então, aquilo que a gente não faz direito numa vida, a gente tem que refazer na outra vida. E o refazer na outra vida, se não fizer direito, tem que refazer numa outra vida. Que se não fizer direito, tem que refazer na outra vida. Então a questão é tentar fazer direito com o máximo de esforço que puder. Os espíritos falam que falta é boa vontade mesmo. E coragem muitas vezes, né? Para poder superar as dificuldades aqui da Terra.
elas não são fáceis, não há dúvida em relação a isso. Para chegar a Deus, nós precisamos nos esforçar. Esse esforço tem a ver com humildade, com gratidão, agradecer ao Pai a oportunidade da vida e aceitar que um ser muito maior que nós sabe o que é melhor para nós. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, aquela prova passa a ser uma expiação, né? Várias expiações. Mas se a gente é obrigado a reencarnar, ela é uma expiação. Sem isso, onde a justiça? Daí essa pergunta dele é muito importante. Sem a reencarnação, não há como explicar fenômenos inexplicáveis em relação ao conceito de Deus soberanamente justo e bom. Por isso que o Kardec dá as qualidades, os atributos da divindade antes. Deus soberanamente justo e bom não poderia criar seres diferentes ou privilegiar seus filhos, não obstante a maioria de nós, na situação que a gente vive, a gente quer ser privilegiado. Então, o que acontece? Em relação à reencarnação. Deus dá oportunidade igual para todos, então quando alguém fala assim, teve na quinta-feira passada no nosso estudo presencial, mas foi uma pergunta online, eu acho que foi a quinta passada. A pessoa falou assim, o que dizer das criancinhas que morrem cedo? A única explicação da justiça de Deus é a reencarnação. Que aí nós temos pelo menos duas explicações, tem mais, mas pelo menos duas. Uma delas são espíritos que reencarnam com missão de trazer para a família a expiação da morte de um ente querido ainda em tenra idade. Normalmente são espíritos muito evoluídos, muito amorosos, que eles entram na vida daquela família trazendo vibrações muito boas, melhorando o ambiente espiritual daqueles que envolvem aquela família e do meio em que a família vive. E aí eles, quando desencarna, o desencarne de crianças, principalmente, ele comove muito e faz as pessoas pensarem na vida, sobre a própria vida, né? Repensar a vida e repensar em algo que vai acontecer com todos, que é a morte, né? A gente vai desencarnar. E a gente não costuma pensar na desencarnação. A gente vai vivendo a vida como se nós nunca fôssemos morrer. De fato, é uma sensação íntima que nós somos espíritos eternos. Mas a responsabilidade com a desencarnação é muito grande. Nós não podemos desencarnar em situação pior do que... Pior não tem jeito, mas na mesma situação da última desencarnação, né? A gente tem que melhorar para não passar por situações difíceis. Isso é uma questão até de foro íntimo, né? Eu quero ser melhor, vou trabalhar para isso. A outra explicação são os espíritos que suicidaram e faltando 10, 15, 20 anos, 5 anos na Terra para poder terminar aquele tempo da reencarnação, alguns têm o mérito de reencarnar e viver aquele tempo que faltava. Nós já vimos casos de suicidas que entraram no Vale dos Suicidas, de suicidas que ficaram sentindo os vermes comerem o corpo. Nós temos casos de suicídio ligado aos despojos durante o tempo que lhe faltava para desencarnar. E nós temos casos de suicidas que vão ser levados para ser ajudado no plano espiritual devido à situação que ele vivia na Terra. Que nós temos méritos e deméritos, né? Nós temos agravantes e atenuantes do processo. Então tem suicídios que o atenuante é muito grande. A pessoa não deixa de resgatar, mas ela acaba tendo, vamos dizer, a oportunidade de ser auxiliada imediatamente, dado a casos, por exemplo, de decepções amorosas, em que o parceiro ou a parceira agiu com muita maldade, e aí o indivíduo entra em desespero e a parte sentimental é muito complexa.
o indivíduo pode perder a razão, a racionalidade, aí ele numa loucura suicida, por exemplo. Nós temos um caso desse num livro que o André Luiz conta, de um rapaz, que o nome dele é Júlio, né? A encarnação que o André Luiz conta. Mas na vida passada ele era um soldado do Paraguai que apaixonou por uma senhora lá, e a senhora não lhe deu a atenção necessária. Ele acabou vendo o amigo dele, o grande amigo dele, com a mulher que ele desejava, e aí ele, não suportando, se afogou, tomou veneno. Agora eu não me lembro o que aconteceu. Acho que foi veneno, né? Os dois, é verdade. Ele tomou veneno. Depois, quando ele foi ajudado, né? Eu lembro que ele foi levado para ser ajudado. Aí, quando deu oportunidade, ele saiu correndo do leite e se jogou no rio. E esse indivíduo recebeu auxílio por causa da situação emocional que ele viveu lá, em que ele não tinha muita consciência, né, das responsabilidades espirituais. Então Deus é perfeito em tudo, trata todos os seus filhos com o máximo de amor possível, e todos recebem de acordo com as suas obras, com o seu merecimento, com o seu entendimento da realidade. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Já lemos. Só uma coisa, alguém lembra o nome desse livro? Entre a Terra e o Céu. Obrigado, filho. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante, na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, vamos sublinhar todas, né? Não tem mais necessidades das provas da vida corporal. Aí ele entra na escala dos espíritos puros sem necessidade de reencarnação. Então, reencarnar não é algo infinito, né? Chega um momento que nós vamos viver com o corpo espiritual em estado de alegria perpétua, que não significa inércia perpétua, ócio perpétuo, arca perpétua. Ouvindo arca perpétua. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aliás, não podia ser, né? Porque se der tudo igual para todo mundo, aquele que se atrasar fica de fora. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Esse quase infinito aqui é muito. Então, nós vamos progredir em encarnações para chegar à perfeição num tempo absurdo, que para nós aqui de contagem dos dias da Terra revela-se em bilhões de anos, vários bilhões de anos. E nesse tempo, o tempo de tristeza ele é pequeno, é o tempo principalmente dos momentos em que nós estamos nos planetas primitivos, no planeta de provas e expiações, e pelo menos na metade do tempo nos planetas de regeneração. Isso é pouco tempo em relação à infinitude da vida do Espírito, que é eterno, não é mesmo? Só Deus é infinito, mas o Espírito é eterno. Depois a evolução continua, e continua num processo que é inimaginável para nós, né? A gente não consegue compreender. Lembrando que Jesus, o espírito mais evoluído que aportou à Terra, e ele é um dos responsáveis pelo sistema solar, há espíritos responsáveis por um grupo de sistemas solares. Esses são aí mais evoluídos do que os Cristos. E há o espírito que coordena um setor da galáxia, que são muitos e muitos sistemas solares, e há o espírito, ou grupo de espíritos que coordena a galáxia. Imagina a evolução dele. Isso significa que a mente dele abarca todos os seres e todos os orbes da galáxia. A história de todos os seres, de todos os planetas, de todas as estrelas. E aí nós temos grupos de galáxias no universo e espíritos que se comprometem a cuidar delas. E nós temos o Senhor do Universo, que é nosso Pai, que em sua mente ele abarca o universo inteiro, todos os seus filhos. E que criou todas as leis, né?
Veja que a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante. Essa é uma situação interessante, porque o para adiante sempre acontece, porque só o fato do indivíduo reencarnar, a dor da reencarnação, ele reencarnando em um local, que é a família, em que ele vai encontrar inimigos do passado, vai encontrar pessoas que ele fez mal, ou que lhe fizeram mal, e que ele vai treinar a beneficência ou o perdão, um pouquinho ele sempre melhora. A situação de não melhorar, o Emmanuel diz que em uma semana de espiritismo, aquilo é suficiente para transformar a sua vida toda, para melhor, claro. E que se em 3 anos de espiritismo você não melhorar, dificilmente você consegue melhorar nessa encarnação. Tamanha a quantidade de luzes que a doutrina espírita traz para o indivíduo. Essa informação não é boa, tá, Tati? Não é boa, não? Não, você podia parar de falar ela. Tá bom. Mas aí, depois de falado, não tem como voltar, continuando essa parte, mas você tem razão, né, Ana Paula? Chama-nos para uma responsabilidade grande. Isso significa que o indivíduo, estando em contato com essas luzes e não crescendo, ele está perdendo a oportunidade das responsabilidades reencarnatórias. Eu, quando era mais novo, e agora quando eu sou mais velho, penso do mesmo jeito que eu era mais novo, só que um pouquinho mais de flexibilidade. Eu nunca entendi como que a pessoa pode deixar de ser espírita. E eu já vi pessoas que deixaram de ser espírita e foram para outras religiões. Eu não consigo entender por causa da lógica das explicações. Aí o que vem à minha cabeça é que a pessoa não entendeu direito, ou aquilo não penetrou o íntimo ou o coração, né? E ela não estava entendendo a responsabilidade ou o conceito por trás de uma reencarnação, da ação dos espíritos sobre a vida corporal. Porque o indivíduo vai para um lugar em que os dogmas são afirmados sem explicação, com coisas muito complicadas, né? Eu até enviei agora, esses dias para trás, da epístola de Tiago, que falava, acho que 3 ou 4 versículos sobre a fé com obras, né? Que a fé sem obras é morta. E nós sabemos que é dito que basta ter fé que você será salvo. E a carta de Tiago deixa bem claro, se eu não estou enganado, é o capítulo 3, né? Que ele fala claramente, a fé sem obras é morta. Não existe chegar ao reino de Deus sem obras. E até a interpretação é complicada. Onde que nós entramos nesse ponto? É a questão da leitura e de ler com atenção. Então o indivíduo lê o livro dos Espíritos, mas ele não entende nada que está lá, né? Ele vai falar que leu, mas ele não entendeu o que está ali, não compreendeu o que ele leu. Ele ouve falar de reencarnação, mas também não lê. Assim nós podemos ver, vamos conversar entre nós aqui, né? Os que frequentaram o centro espírita, que agora eu acho que todos que estão aqui já frequentaram o centro espírita. Teve um tempo que a Amanda não frequentava, ela está em nosso Sarai, né, Amanda? Mas se eu não estou enganado, a Michelle também está em nosso Sarai. Então todos frequentaram a casa espírita. Vocês conhecem os espíritas? A maioria deles já leu o livro dos Espíritos inteiro? Vou entender a resposta como não, tá? Desses que leram o livro dos Espíritos, quantos estudaram? São 5. Muito pouco, viu, Thales? Primeira vez. Muitos. São 5 livros da codificação espírita. O indivíduo se diz espírita, mas ele não lê. Então ele não sabe o que é espiritismo. A situação é tão grave, gente, que eu participei de um centro espírita, me chamaram para ir no centro espírita, eu fui, cheguei lá no centro espírita, com todo respeito aos nossos irmãos da Umbanda, que temos o maior carinho, mas me chamaram para o centro espírita, não para o centro de Umbanda. Então eu fui, no que eu cheguei lá, rapaz, o senhor achou ruim que eu não estava de branco. Eu falei, mas eu precisava de estar branco? Ele falou, não, isso ainda veio com uma calça preta. Eu falei, mas meu Deus do céu, então. Dessa vez eu vou te deixar entrar. Eu não entendi direito. Entrei. No que eu entrei, eles fizeram a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e toda a sessão foi uma sessão mediúnica de Umbanda.
eu participei, olhei, e a senhora que me chamou, eu falei, mas você não me falou que era espiritismo? Ela falou, então, isso é espiritismo. Eu falei, não é não. Ah, é sim. Como ela era professora na mesma escola que eu trabalhava, nós estamos conversando a respeito. E eu fiquei frequentando lá 1 ano. E em 1 ano, ela, depois que resolveu estudar, porque eu gostava de ler, quando ela começou a estudar, ela que era amiga do presidente, foi mostrando para ele que não era espiritismo. Aí eles descobriram, depois de um tempo, que eles eram banda, que eles não sabiam. Olha que coisa interessante, foi em Araguari, Minas Gerais. Aí, quando eles descobriram, ficou uma dúvida se eles continuariam como Umbanda ou como Espiritismo. A maioria votou para virar Espiritismo. Então criaram reunião pública e reunião de estudo, porque até então só tinha reunião mediúnica de Umbanda. Não é que está certo ou errado, não é isso que nós estamos falando. Mas olha que a falta de leitura, e não era maldade, era falta de leitura. Porque eles liam o Evangelho no começo, eles achavam que eles estavam sendo espíritas, mas eles não sabiam o que era espiritismo. Vocês compreendem? Então, durante 1 ano, eu frequentei essa região, essa reunião. Uma reunião gostosa, não tinha maldade, muito gostoso. Os companheiros, pessoas idôneas, só não sabiam o que estava fazendo. Depois, elas entraram numa coerência. Aí eu mudei. Para variar, eu não paro na cidade, então mudei de cidade, né? Que os espíritos falaram para mim assim: você deve tanto que não dá para você pagar o que você deve morando numa única cidade. Tem que ser umas 30. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu ainda acho que mudo até o fim da vida mais algumas vezes. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não, já lemos. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Nossa, imagina isso, gente, alegria. Oh, reencarnando por último, né? Vai festa. Então, alegria total. O negócio é que quanto mais você evolui, mais demora para desencarnar, sabe? Aí você tem uns espíritos com 2.000 anos, 3.000 anos, né? A última encarnação de 4.000 anos passa a ser uma aprovação, uma expiação. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Ele não precisa mais reencarnar, e aí ele já superou todas as vicissitudes da matéria. A matéria não mais controla a sua mente. Se ele reencarnar, ele reencarna de forma perfeita. Nós temos o caso, por exemplo, o nosso anjo Ismael, que é o coordenador, que é o governador espiritual do Brasil. Ele está citado na Bíblia como filho de Abraão, mas ele não era, parece que ele não era anjo ainda, ou se era, isso não ficou claro, mas ele hoje é anjo, né? Então provavelmente uma das missões dele finais foi reencarnar na Terra com uma missão muito importante, porque diz que de Ismael nasceu toda a raça etíope, que eles falam. E toda a raça etíope nasceu do Ismael, que é filho da Rebeca, era a mulher dele, eu acho. Esqueci o nome da outra, que era a serva dele. E aí... Não era Sara? Sara que era a mulher? Não, acho que a escrava, a serva, escrava é que era era Sara. Sara. Eu também não tenho certeza. Agar, é isso. A mãe de Ismael, patriarca dos ismaelitas, que são conhecidos como os antepassados das nações árabes. Então, olha só a importância do Ismael. Ele é citado na Bíblia, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá o Humberto de Campos conta a história dele, que recebeu de Jesus a missão de coordenar o Brasil, que é o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E aí um dia nós teremos essa reencarnação, a última reencarnação na matéria, e nós seremos anjos depois. E aí todo mundo anjo, hein? Imagina? Até lá a gente vai ter estudado o livro dos Espíritos, gente. Quase certeza. Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma tem 2 significados. Verdade afirmada que não deve ser contestada, e aí é o princípio religioso, é o conceito religioso de dogma. Ou preceito fundamental de uma doutrina, de uma teoria ou de uma tese.
É esse que é chamado de dogma, porque a doutrina espírita não tem dogma religioso, mas ela tem o dogma como fundamento dela. E a reencarnação é um dos dogmas da doutrina espírita. Então, daí é que se deve entender essa palavra dogma. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. Olha só, recapitulamos. Aquela conversa, gente, eu aprendi isso, né? Se eu voltasse, eu não faria nada igual. Eu tentaria não fazer igual, mas tentaria fazer melhor tudo que eu fiz. E parece que é essa a base. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por causa dessas leituras. A gente vai repassar pelo aquilo que a gente não passou bem, e se a gente não passou bem, teremos que refazer as relações, os compromissos, as atividades, por isso que devemos tentar fazer o melhor. Cumprir as nossas obrigações bem aqui na Terra tem um significado muito importante, que é o significado de você começar a dar um passo para frente, pelo menos em termos das relações sociais, intelectuais e de responsabilidade no planeta. Aí tem a parte moral para evoluir, porque a questão de fazer, ela tem um valor muito diferente para as pessoas. Eu posso fazer algo e outra pessoa fazer algo e outra pessoa fazer algo, e entre os três, uma delas pode ser santa e a outra pode ser um verdadeiro umbralino. E eles vão fazer a mesma coisa. Por exemplo, dar uma esmola. O indivíduo que recebeu a esmola do santo, a esmola brilha, ele recebe um passe, ele é envolvido em vibrações de amor, ele recebe carinho. O que recebe a esmola do umbralino, algumas vezes ele treme, passa mal e recebe fortes vibrações pesadas, dependendo da situação. Então, não é fazer, é como fazer. Nós temos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a missão dos Espíritos, né, que fala, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com sentimento de pureza que as possa santificar. E aí, essa questão do que fazer e como fazer, porque fazer por fazer não é a mesma coisa que fazer com amor, com bons sentimentos, com direcionamento. Dar um abraço, apertar a mão de uma pessoa, fazer uma tarefa com amor, significa encher aquela região e aquele caderno que você está escrevendo, aquele livro que você está lendo, de vibrações cheias de amor. E aquilo brilha no ambiente. Assim como o contrário também é verdade. Então é como nós fazemos a nossa tarefa, como nós cumprimos as nossas obrigações, que vai fazer a diferença. Como que eu faço as coisas, né? Digamos, não sei se vocês lembram, a gente antigamente saía para entregar aquelas mensagens espíritas, né? Quando ia fazer a campanha do quilo, nas casas, colocava debaixo das portas, entregava para as pessoas. Eu me lembro que tinha gente, eu era um deles, que morria de vergonha de entregar aquilo. Você acha que isso é feito com o mesmo amor? Não é não. Da mesma maneira que uma pessoa entrega com amor, por exemplo, que passa muitas boas vibrações. Uma vez no grupo espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, eles estavam reclamando que não estavam conseguindo muitos alimentos, né? Aí eles perguntaram na reunião mediúnica se devia continuar com a campanha do quilo. O espírito falou assim, o mais importante é a mensagem. Para que vocês fiquem sabendo, na última vez que vocês passaram, fulano assim, assim, ia suicidar e depois que leu a mensagem não suicidou. Também a informação do plano espiritual. Teve um caso dessa campanha do quilo interessante, que a pessoa bateu na porta, não atendeu, bateu de novo, não atendeu. Aí ela estava saindo, ela que nem era média ouviu assim, volta e bate na porta de novo. O indivíduo, ele até brincou, falou assim, esse espírito já viu que não tem gente em casa? Ele voltou e bateu. No que ele bateu, esperou um pouco, a pessoa vem chorando, leva ele até a cozinha, uma casa mais antiga, e tinha uma corda amarrada em cima, e ele estava prestes a se enforcar, que foi quando esse indivíduo bateu na porta. Ele entregou a mensagem, choraram juntos, e a pessoa não suicidou e se tornou espírita.
Então, nós temos situações muito importantes a fazer na encarnação e tem a ver com as responsabilidades íntimas, né? É foro íntimo de cada um, escolher o que vai fazer na encarnação. Eu posso garantir, pelo que eu li, pelo que eu vivi, que escolher as coisas mais fáceis, fugir dos sacrifícios, não é coisa boa, não. O sacrifício, ele cansa, ele gera doença, gera situações difíceis, mas é só sacrificando em favor do próximo que a gente evolui. Não existe crescimento espiritual sem sacrifício. Sem sacrificar as nossas utopias, os nossos erros, as nossas fantasias, elas necessitam ser sacrificadas, né? E serem tomadas para coisas melhores, né? E aí a gente vai crescendo em espírito, vai se aproximando dos bons espíritos, vai se tornando melhor. E essa é uma questão de quando a gente fala de foro íntimo, os espíritos falam, falta a vontade, a boa vontade, sempre rara. A reencarnação, para a gente evoluir, nós precisamos ter boa vontade no bem, fazer o bem. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Veja que a maior luta que nós temos que ter na reencarnação é contra o egoísmo, né? O egoísmo é nós queremos que tudo aconteça do nosso modo, da nossa maneira. O egoísta tenta adequar o mundo a si mesmo e não se adequar às condições que o mundo lhe fornece. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Quando ele fala razão nola indica, é porque é um raciocínio claro sobre os atributos da divindade, a gente tem que concluir pela existência da reencarnação como uma das leis da natureza. O homem que tem consciência da sua inferioridade, e isso é difícil, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se, para sempre, em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, ele reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Esforço não vai faltar, né? Quer dizer, faltando não tem conquista. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Eu me lembrei de uma senhora de 70 anos lá na Bahia que começou a fazer medicina.
eu acho que ela é espírita, porque falaram para ela assim, mas a senhora vai terminar o curso, né? Já vai estar perto da morte. Ela falou, eu uso em outra vida, meio brincando, né? Mas uma informação dessa é importante. Ela queria, era o sonho dela, teve que trabalhar a vida toda, não teve condições de estudar, realizou o sonho de fazer medicina, não sei se terminou, não seguia a situação dela. Imagino que ela dormia a maioria das aulas, eu acho. Não, mas brincadeira, não sei não, tá? Só tô falando que eu, na condição dela, faria isso. E aí, ela mostrou que não se perde nada na vida, não. Tudo que a gente fizer, a gente ganha, né? Tudo que a gente fizer, a gente vai ter um retorno. Todo bem feito tem retorno no bem. Todo mal praticado tem retorno no mal. Não tem jeito, é assim que funciona. Tudo que fizermos para ferir os semelhantes, seremos feridos. São as expiações algumas vezes, ou provações. Algum comentário? Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A gente, melhorando mais do que o planeta, a gente reencarna no planeta melhor. Nós temos aqui no Sistema Solar, pelo que nos foi informado, o planeta Marte, Saturno e Júpiter como planetas mais evoluídos, sendo Júpiter o planeta mais evoluído do Sistema Solar, com os espíritos em melhores condições. Nós temos informações no livro Carta de uma Morta de Marte e de Saturno, não temos de Júpiter, se eu não me engano, agora não me lembro se tem Júpiter, mas se tem eu não me lembro bem. E de um outro planeta que tinha 2 sóis, que ela visitou, uma outra galáxia. Cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outra, ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Ela vai evoluindo de acordo com a velocidade da Terra, né? A Terra vai evoluindo, a gente evolui na velocidade da Terra e fica aqui. Não merecemos ir para um mundo melhor, vamos ficando. E outros seres de mundos melhores que não evoluíram lá, vêm para a Terra. E outros seres que aqui na Terra não evoluíram segundo a Terra, vão para mundos inferiores. Mas não faz sentido nessas encarnações primeiras, em que a gente se deve muito uns aos outros, nós vivermos em outro mundo, porque a maioria das nossas obrigações com as pessoas estão naquele mundo que a gente reencarnou primeiramente. Os laços familiares, né, os laços de afinidade. Então não é aquela questão de sair pulando de mundo assim, né? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Esse negócio aí que ele falou, existe a grande chance do Kardec ser um espírito capelino, né? E aí ele veio de outro planeta. Ele veio daquele planeta do sistema de Capela. Então a resposta faz todo sentido, né? Ele fala, sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Que é a questão de não acompanhar a evolução do planeta, né? Algumas vezes, raros, a pessoa tem uma maldade tão grande que a própria Terra, no estado que ela está, não aceita esse tipo de maldade, ela vai para o planeta primitivo, independente se é na época ou não das transições. Mas Deus dá todas as condições possíveis para o indivíduo evoluir espiritualmente e se aproximar dele. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra?
nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Vários espíritos missionários encarnam na Terra. E aí eu fico imaginando que o mérito é tanto maior quanto mais penosa é a reencarnação e mais primitivo o planeta, né? São espíritos muito sensíveis, corações muito bondosos, que reencarnam na Terra até para tentar desfazer as vibrações pesadas criadas pelos habitantes da Terra em determinados locais. Nós temos aí informações de que muitos desses espíritos superiores são mordomos em casas de milionários, de bilionários, são atendentes em organizações como a ONU, como a Organização Mundial de Saúde, na Casa Branca, nos palácios dos governos, que o ambiente que ele cria pela aura dele diminui a maldade dos governantes na hora de tomar as decisões. Então é um tipo de missão muito especial, que o indivíduo suporta a reencarnação no planeta Terra, com a dificuldade imensa devido à sua sensibilidade de aceitar o contato, né, e as vicissitudes causadas pelos companheiros da Terra, não é mesmo? Imagina Jesus com aquela sensibilidade toda, amando a todos, indistintamente, né? Um planeta que ele fez para a gente habitar e nós o sacrificamos, nós o matamos. Nós podemos fazer uma analogia, eu gosto de fazer essa analogia para as pessoas entenderem o sacrifício do Cristo, a maioria não entende. Você imagina um filho muito amado que com o passar do tempo, né, ele trai a mãe, ou ele faz mal para a mãe. A mãe, sensível com todo aquele amor, vai se sentir muito magoada. O coração dela vai, vamos dizer, sangrar por dentro, vamos dizer assim, não é mesmo? E imagina o Cristo que amava mais do que qualquer mãe amorosa. O que ele passou aqui na Terra? Imagina ele subindo lá com madeiro nas suas costas para ser crucificado sem ter cometido nenhum crime, que não seja a ação de fazer bem aos outros. E ele foi em silêncio, né? A gente merecendo pagar, a gente reclama, né? O Cordeiro de Deus foi em silêncio, né? A gente precisando pagar as nossas dívidas, a gente reclama. E o Cordeiro de Deus foi sem reclamar, foi em silêncio e finalmente pedindo a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, devido à nossa ignorância, claro. Eu falo nós porque se a gente não crucificou o Cristo, é porque a gente não estava lá, sabe? Porque se a gente estivesse lá, a gente crucificaria. A gente precisa colocar no nosso coração. Eu sempre lembro do caso de Pilatos, né? Quando na lição do Evangelho, do egoísmo, o Emmanuel fala assim: enquanto o egoísta lava as mãos, deixa o justo seguir o seu martírio. O Pilatos lá tinha seus interesses, né? Interesses pessoais, interesses políticos, interesses de momento. Então ele preferiu os interesses dele próprio aos interesses do Cristo. Então cabe a gente se perguntar se no lugar de Pilatos a gente não faria o mesmo, para a gente entender um pouco da nossa situação espiritual, né? Será que lá, no lugar de Pilatos, com a população pedindo para soltar Barrabás e crucificar o Cristo, com os principais do país, né, dos judeus, pedindo para ele sacrificar o Cristo, e os principais dos sacerdotes e lá dos judeus, eles comandavam a população, e ele não queria ficar mal com esse pessoal. Então, aí ele tomou a decisão egoísta. Nós não devemos esquecer que tudo na natureza, tudo na lei divina é perfeito e belo. O Emmanuel, que escreveu essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, pelo próprio Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier, nós sabemos que ele estava lá, do lado do Pilatos, e ajudou. Ele não ficou contra a decisão de Pilatos. Ele não ficou completamente a favor, mas ele também seguiu a política da terra. E hoje o nosso Emmanuel foi um espírito que nós somos muito devedores a ele, pelos livros que ele trouxe,
pelo bem que ele nos fez, através da mediunidade do Chico, através da mediunidade de outros, como essa lição do egoísmo no Evangelho, ele é um dos espíritos que faz parte do Espírito Verdade, né? Então, ele que foi um daqueles que participou do momento em que o Cristo estava sendo crucificado, veio nos contar a história dele, a redenção dele, e mostrando o amor de Deus para todos os seus filhos, não é mesmo? Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, muitas vezes eu fui perguntado se no plano espiritual a gente evolui. Evolui intelectualmente, evolui na sensação das vibrações que nós temos contato lá, nós aumentamos a nossa responsabilidade com os outros. Então, evolui, fato. Mas se você não pegar aquilo que você aprendeu lá e praticar na Terra, aí você estaciona. Que é isso que ele está falando. Então, a questão não é você crescer intelectualmente, é preciso fazer a prática. E a prática é a aprovação aqui na Terra, em que os seus conceitos, aquilo que você aprendeu, precisa ser colocado na relação com os semelhantes. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. As suas características particulares. Então, olha a beleza, né, desse universo quase infinito, para nós infinito. Deus coloca todos os mundos, a humanidade em vários mundos. E ela está lá em alguns, esses mundos, como a Terra, a tecnologia evoluiu mais rápido, o sentimento menos rápido. Em outros mundos, como Marte, o sentimento evoluiu mais rápido, a tecnologia evoluiu depois, mas, de qualquer forma, o que nós temos são condições diferentes para que o espírito aprenda tudo que ele possa até se tornar perfeito. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Quer dizer, que dá, né? Só não faz sentido. Aí você pega um indivíduo com cara de golfinho, provavelmente a última vida dele foi no planeta aquático. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, hein? Foi só brincadeirinha. Carlos, tem ainda algumas tribos que vivem isolada no meio da mata. Essas seriam provavelmente as primeiras encarnações deles aqui na Terra? As primeiras, sim. A primeira nós não podemos falar, mas entre as primeiras, sem dúvida. Porque são espíritos que estão iniciando o processo evolutivo. E no processo evolutivo, quando ele se inicia, a vida do selvagem, pelo que nós aprendemos com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é que ele não consegue ficar muito longe da mata. Ele precisa sentir as vibrações da mata, que são vibrações um tanto pesadas. E ele tem necessidade de agir em silêncio, sozinho, de ter comportamentos ainda bastante arraigados, né? Ele não consegue ficar longe, vamos dizer assim, dessa região bastante bucólica ou até dessa região de floresta. E a Terra realmente tem esse caso, né? Nós temos, até pouco tempo atrás, descobriram, né, as tribos isoladas, no Brasil, inclusive. Aqueles pigmeus, por exemplo, foram descobertos na década de 60. Eles viviam no centro da África, isolado no meio da floresta. E eles têm dificuldade de relacionamento, né, com a civilização. Nós temos um caso interessante, tá aí, por uma questão de cultura e antropologia. O famoso antropólogo foi conhecer os esquimós. E aí, o esquimó, ele
Já está salvo. Os esquimó, aí o esquimó lá, o chefe, foi e ofereceu a mulher dele para dormir com ele, né? Com esse antropólogo. E ele ficou muito chateado, não aceitou não, porque já se viu dormir com a mulher do outro, né? Só que essa é a nossa cultura. Aí o chefe ficou tão magoado e tão triste por ter recusado a maior oferta da aldeia que matou o antropólogo. Por ele ter recusado, porque foi uma desonra muito grande. Esse é um caso bastante conhecido na história da antropologia social. Esse tipo de situação em que, no contato com outras culturas, a noção de realidade é muito diferente. Então, por exemplo, os canibais da Austrália perguntaram para ele, alguém perguntou, eu não me lembro bem como é que foi essa história, mas eu lembro do que aconteceu. Mas vocês comem carne de homem, de gente? Assim, nós pegamos o poder deles quando nós comemos a carne deles. Nós pegamos a força do inimigo quando nós comemos a carne deles. Então, essa é a justificativa. Isso não pensa que faz mais de 100 anos, não. Isso aí é uma questão de década de 60, 50 do século passado. Algum comentário? Então, muito bom estarmos aqui trabalhando juntos e podendo falar de Deus, falar dos estudos, cada um receba um beijo no coração, com muito amor mesmo, muito carinho nosso, da equipe espiritual que tem trabalhado conosco nesse tempo, durante muito tempo, que nos ama muito, tem nos auxiliado bastante nos processos da reencarnação e nos nossos trabalhos. Dona Vilma faz oração final para nós. Um grande abraço a todos. Vamos, neste momento, então, em agradecimento pelos conhecimentos da noite de hoje. Agradecer ao nosso anjo guardião, que se faz sempre presente, nos auxiliando, nos intuindo, nos fortalecendo para a caminhada diária. Vamos agradecer também ao mentor espiritual deste grupo de estudo, que nos conhece também, sabe das nossas necessidades de aprender, para elaborar caminhos mais assertivos nesta caminhada, permitida pelo Pai Criador, que nos deu, por misericórdia, o dom da vida nessa existência, nesta encarnação. Conseguimos nós absorver um pouco mais de compreensão para o aproveitamento das nossas reencarnações. Fortaleça-nos, Pai amado, com teu amor, com a tua luz, sempre a nos guiar, a nos orientar, para que possamos crescer caminhando sempre rumo à tua paz, ao teu amor. Possamos ser caridosos, possamos perdoar, possamos te amar sempre acima de todos e de tudo. Que o teu amor seja o bem maior que impulsione os nossos corações. Assim, confiando e acreditando na sua misericórdia, rogamos a bênção para os nossos lares, para os nossos familiares, e também as tuas bênçãos por aqueles que não nos querem tão bem quanto vós. Possam eles receber o lenitivo do teu amor e despertarem para também buscar compreensão. Que a tua paz seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Dona Vilma. Deus te abençoe. Boa noite para todos. Beijo a todos. Boa noite. Beijo. Deus.